Bom, hoje estamos aqui com o Cristiano Silva e a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante, super importante, que é a questão da carreira médica na indústria farmacêutica. O Cristiano, daqui a pouco ele vai se apresentar, ele tem uma carreira aí que passou por várias áreas, é realmente uma carreira de muito sucesso, né? E com certeza, né, ele vai trazer aqui todos os elementos, né? E qual que foram os desafios que ele passou ao longo desses anos e anos na indústria farmacêutica. Mas antes de eu chamar aqui o Cristiano para ele se apresentar, eu queria falar como é que eu conheci ele. Na verdade, o Cristiano eu conheci através do LinkedIn, então eu já acompanho ele já há bastante tempo no LinkedIn, ele é muito presente lá, gosta de fazer publicações que literalmente geram bastante valor. Então, começou a me chamar bastante atenção nessa presença dele lá no LinkedIn. E aí eu fui acompanhando a carreira dele. Por acaso também hoje a gente faz parte de um grupo chamado Gestores Pharma, que é um grupo muito legal, que junta várias pessoas ali, né, compartilhando conhecimento, trazendo assuntos muito interessantes. E eu, né, vendo toda a carreira dele, eu falei, chegou o momento da gente bater esse papo aqui para falar como é que é a carreira do médico dentro da indústria farmacêutica. Então, Cris, vou deixar aqui para você se apresentar. Antes de tudo, muito obrigado por você estar abrindo aí um pouco do seu espaço para poder estar falando aí como é que é essa carreira médica na indústria farmacêutica. Olha, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite de coração. Me sinto lisonjeado, honrado de verdade. Estar falando com um cara como você, que também tem feito um trabalho espetacular no Brasil, educando muita gente, ensinando as pessoas mais sobre o nosso ecossistema de saúde, contando com vários companheiros meus de trabalho, de passado, que dão aula com você, para você, e várias pessoas que eu trabalhei, que são seus alunos, foram seus alunos, e essa é uma educação super necessária no nosso país. Obrigado pelo convite outra vez, pelas palavras. De fato, o LinkedIn é uma ferramenta que eu gosto bastante, compartilho bastante reflexões ali. Acabei de colocar uma sobre o Senna, que essa semana faz 30 anos que nós perdemos ele. É um grande ídolo que você seguramente tinha também. É, legal, vamos falar um pouco de carreira, um pouco de médico na indústria. Eu sou o Cris Silva, né? Eu sou cardiologista, eu trabalhei como cardiologista por 10 anos, fiz medicina em Minas Gerais, fiz cardiologia no INCOR, fiz doutorado no INCOR, trabalhei em vários hospitais de São Paulo como médico e entrei na indústria em 2007. Já começo a revelar um pouco aqui a minha idade, né? Já vão alguns anos. Muito por curiosidade. Eu estava dando aula para a Abbott, aula para a Novartis, aula para a AstraZeneca, de produtos que eles tinham como cardiologista, e veio o convite para entrar como gerente médico. Naquela época não tinha MSL, como gerente médico na Abbott, para quem eu trabalhava com mais frequência. E entre vou, não vou, decidi, bom, quero ver como é que funciona isso. Tinha vários amigos da indústria ao meu redor. E aquela história que a gente se prepara para uma coisa e de repente acorda e desfruta uma outra, né? Eu nunca mais quis voltar para a vida médica. Eu gostava da vida médica, não era que eu não gostava, porque eu encontrei uma outra dinâmica de carreira a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que eu me encantei. Foram 3 anos na Abbott Brasil, depois eu fui para a Alemanha, pela Boehringer, morei na Alemanha por 2 anos para fazer o lançamento de Pradaxa como gerente global de produto. Voltei ao Brasil, trabalhei na Abbott como Biohead de Caletra, depois a AbbVie, né, fez o spin-off, fiquei na AbbVie como diretor de excelência comercial por 2 anos, fui para a Sanofi para liderar a BU de Praluent, que era um lançamento que nós íamos fazer. Acabei depois pegando diabetes também, um momento difícil, perdendo patente de insulina glagina, entrando biosimilar, foi um baita do aprendizado. E aí, em 2018, entrei na Biogen como gerente geral da afiliada do Brasil, minha primeira experiência como gerente geral. Lá fiquei 3 anos. Fui para Boston pela mesma Biogen como líder global de produto. Lá fiquei 1 ano e meio e estou aqui em Madrid, moro aqui em Madrid. Já faz um pouco mais de 1 ano e meio que eu sou presidente da Espanha e Portugal aqui da Biogen. De uma maneira muito sucinta, essa é a minha carreira, Ale. Não, é fantástica, né? Resumindo aí, né, tantos anos e é interessante porque eu também como médico e cardiologista e eu trabalhei ali mais ou menos 10, 11 anos, né, como médico assistencialista.
E quando eu entrei na indústria farmacêutica, entrei em 2010, um pouquinho depois de você. O meu motivador na época era que eu não conseguia enxergar eu fazendo muitas coisas diferentes daqui a 10, 15 anos como médico. É porque, assim, é interessante que nós, como médicos, a gente às vezes chega rápido ali num topo de carreira, mas quando você começa a projetar muito para frente, você fala, vem cá, o que que eu vou fazer de diferente, né? Então, basicamente, né, você como médico cardiologista, você tem lá, eu vou ter meu consultório como cardiologista, ou vou ficar trabalhando numa unidade coronariana, numa unidade de terapia intensiva, né, ou passando visita em pacientes internados. Então, basicamente, você vai, né, dentro da carreira assistencialista fazer isso aqui. Eventualmente, você pode ir para a linha de pesquisa, ensino, alguma coisa assim, mas eu não me via, né, fazendo coisas diferentes. E eu gostava muito de ser médico. Minha formação também foi em terapia intensiva. Eu basicamente vivi aquilo ali. Unidade de terapia intensiva, pós-operatório, unidade coronariana. Basicamente aquilo ali era a minha vida. E quando surgiu a indústria para mim, ela surgiu muito nessa questão de, pô, eu vou estar num ambiente que eu vou aprender muita coisa. Eu sou muito curioso, eu estou sempre querendo aprender coisas diferentes. E a indústria, eu vi exatamente disso. Eu vou me expor a um ambiente com pessoas muito boas, vou aprender um bocado de coisa que eu, como médico, eu tenho certeza que eu não vou aprender daqui a 10, 15, 20 anos. E aí eu fui para a indústria, e foi muito interessante, Cris, que em nenhum momento eu pensei, vou para a indústria para ganhar dinheiro. Né? Eu falei, eu vou para a indústria para aprender, né? Para me desafiar, para eu sair da minha zona de conforto. E eu fiquei lá 7 anos na indústria. Eu tive esse momento aí de área médica, fiquei 3 anos, depois fiquei 4 anos no marketing. Também foi um desafio, uma experiência gigante no marketing ali, aprendi muito. Eu falei, ó, marketing para mim foi um mestrado, doutorado, pós-doc, porque a quantidade de coisa que eu aprendi, que eu falei, cara, como que o médico, né, aprender isso na medicina? Nunca ia aprender, né? Então, e é muito interessante, né? Porque quando você olha, você entrou ali pela área médica, né? Mas como é que foi essa virada? Fala, pô, vou sair da área médica e vou para o marketing comercial. Conta um pouquinho isso aí. Você sabe que é bem interessante você falar isso, Ale, porque você foi, então, para a indústria já muito mais preparado do que eu fui. Eu entrei muito pela mesma curiosidade. Eu estava dando aula, fazendo material promocional como speaker e treinamentos de força de vendas, como você também deve ter feito em algum momento, com eles como médico. Curtia minha carreira, fazendo doutorado no INCOR, trabalhava com o Bacal lá no Einstein, fazia um monte de plantão. Curtia minha vida como médico. Então, entrar foi, eu não tinha essa percepção que você já tinha, então, na sua entrada, de que na indústria talvez eu possa usar mais habilidades e ter uma vida mais dinâmica do que eu tenho aqui na medicina. Eu não tinha essa, mas a ficha caiu muito rápido. Eu entrei como gerente médico e trabalhava na época com o levosimendan, com Sindax, Uhum. você vai lembrar. E precisava fazer um turnaround, reposicionar o produto. Para mim era tudo muito claro. Como cardiologista, eu usava aquele produto, eu sabia que estava mal colocado, mal posicionado, as mensagens estavam equivocadas. Então, o impacto que você causa quando você chega com algo tão evidente é muito grande. Então, eu cheguei com esse impacto, e foi muito bem na hora recebido. E eu tinha muito, assim como você, te felicito porque acho que ser curioso é uma das principais chaves para você poder cada vez mais aumentar a sua perspectiva de vida. É curiosidade cultural, científica, de aprendizado. Isso é aquela que você destrava e abre cada vez mais portas. Então, eu, como gerente médico, ia para reunião de demanda, ia para briefing com a agência, que hoje pode ser normal. Mas naquela época, em 2007, médico não ia para essas coisas. Eu me lembro Uhum. do meu chefe me chamar, um mês e meio de Abbott, e falar assim: vamos rediscutir seu papel, porque você não tem que ficar indo em reunião de demanda com a gerente geral, com o BU Head, com o gerente de produto, não é do papel. Eu dizia assim, não, eu acho que é, porque lá eles falam de como vender o produto e eu tenho que dizer para eles aonde dá para vender, aonde não dá para vender. E foi numa dessas, depois da terceira, quarta reunião de demanda e briefing de agência, que a diretora-geral da Abbott na época, que é a Marta Pena, que está Uhum. hoje na Eurofarma, a Marta me chamou num dia, falou, vamos almoçar. Eu tinha 6 meses, eu entrei em maio, isso foi em novembro. Vamos almoçar. Eu quero falar com você. O que você quer da sua carreira?
Falei, e não tinha a menor ideia mesmo. 6 meses de companhia, a gente médico, a gente não é É. educado para pensar assim, né, Ale? Ela falou, acho que você devia ter uma experiência na área comercial. Te vejo interessado, palpitando, coisa que o pessoal geralmente não faz. Ale, eu não tinha, eu não entendia do que ela estava me dizendo. Eu falei, Marta, se você tem para mim seria um prazer, você conhece. Ela falou, eu te vejo transitando mais ou menos como eu fiz no meu momento de carreira. E ela iniciou como diretora médica, depois virou diretora de negócio na própria Abbott, de Umira, e depois já virou GM da Porto Rico. E deu uma semana, 10 dias, ela mudou umas pessoas e me colocou como gerente de produto. Na época, o diretor era o Paulo Barbosa, Paulinho concordou, gerente de produto dos mesmos produtos que eu era gerente médico. Então, eu estava numa zona de conforto em relação a conhecer os produtos, precisava aprender muito de marketing, tudo de marketing, não conhecia nada. Meu chefe era o Charan, que era um cara extremamente inteligente, extremamente metódico. Então, ele era aquele cara que pegava. O dia que ele pegou um Excel em branco e fez um Excel em branco, ter lá 300 linhas de um forecast de um novo produto que a gente ia lançar, do começo até o final, eu falei, quero fazer isso na minha vida. E o Charan foi um cara que me ajudou muito a entender. Depois fui fazer curso, fui fazer GVPEC, de gerente de produto, aquelas coisas todas. Mas uma história longa curta eu tenho muita gratidão a essas pessoas da época da Abbott, Ale, Marta Pena, Charan, o Jada, que era meu chefe, meus companheiros de trabalho. Muitos estão aí, a Lucimara, a Mara Rinaldi, a Andrea Borges, a Maria Fernanda Prado, que assim, tinha uma paciência, um carinho comigo, porque eu era o médico naquele mundo da turma de negócio, turma que fez ADM, sabe? Então, eles eram pacientes, carinhosos comigo, e ali foi a coisa foi... E é ali que eu comecei a realizar, desculpa a resposta longa, Lê, essa possibilidade de usar coisas que na medicina, num consultório, num hospital, num plantão de UPO, de terapia intensiva, você não usa. Comunicação, criatividade. E aí, e assim, a nossa vida aqui é muito disso. E eu comecei a me encantar a ponto de dizer que eu nunca mais quis voltar para onde eu estava antes, nem para a área médica. Quando eu conheci a função de gerente de produto, comecei a me ver naquele processo, como força de vendas, ia ao hospital, ia evento, fazer budget. Eu quero isso aqui, não quero mais nem voltar para a área médica. É, eu vou te falar, Cris, ó, quando eu saí da área médica e fui para o marketing, assim, o primeiro mês quase que eu pedi demissão, porque eu falei, meu Deus, que loucura esse negócio. Começou a surgir umas pessoas que eu nem imaginava que existia dentro da empresa, né? O Ah, pessoal de SNLP, eu falei, pelo amor de Deus, supply, gerente não, de demanda, que loucura tendo que aquilo ali, explicar né? por que que variou 5% a venda de produto maduro que a gente nem promoção faz. Como é que eu vou explicar como é que variou essa É venda? uma loucura aquilo ali, né? Assim, e aí, quando eu me deparei com aquela situação, aí você está falando do Excel, quando começou a chegar aqueles Excel do financeiro, com fórmula escondida, com aba escondida, com não sei o quê, eu falei, meu Deus, eu vou pedir demissão desse negócio, né? E aí, o RH da empresa, na época era da GSK, a GSK eu sou muito grato também, porque me deu essa oportunidade de eu ir para o marketing. O RH falou, vem cá, o que você precisa? Eu falei, pô, eu preciso de um especialista Excel, ficar 3 dias aqui comigo. Ela falou, então toma essa pessoa. Aí fiquei com o cara lá 3 dias do meu Legal, lado, me ensinando o que eu ia fazer, né? Tabela dinâmica. Aí aprendi Excel ali, me virei. Fiquei mais legal. tempo no marketing do que na própria área médica. Também, igual você, eu não me via voltando, porque, né, você começa a se deparar com tantas situações, né? Essa questão que você falou da criatividade, né? De você trabalhar de forma muito cross-functional, né? Porque o marketing, literalmente, ele não consegue fazer nada sozinho se ele não conseguir trabalhar, né, com os outros times ali em paralelo. Então, assim, foi para mim realmente com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira, né, o marketing. Mas eu fico imaginando, Cris, assim, qual que foi o seu grande desafio ali como médico, né? Porque, assim, a gente como médico, e é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, uma hierarquia de um hospital, o médico ele acaba sendo, né, o cacique da, índia, da tribo ali, né? Ele é o cacique da tribo, porque as decisões passam pelo médico. Ah, eu vou entubar esse paciente, né? Eu vou puncionar uma veia, eu vou fazer, né, o que que tiver que ser feito, essa decisão passa pelo médico.
E quando esse médico ele entra numa estrutura organizacional, ele já não é mais o cacique daquela tribo, né? Muitas vezes ele é mais um índio, né? E ele tem que saber trabalhar muito mais até pela questão da influência, né? Porque ele não pode mais exercer, né, a liderança como chefe, né? Naquele modelo de chefe. E como é que foi essa sua transição de médico assistencialista para virar um médico dentro de uma organização e depois uma pessoa de área comercial? Olha, eu vou te ser sincero, eu tive muita sorte com a empresa e com as pessoas com que eu trabalhei essa transição. Como eu te falei, a Abbott era uma empresa naquele momento, seguramente ainda é hoje, de um ambiente de companhia muito bom, de muita colaboração. Essas pessoas que eu falei, né, Maria Fernanda, Bocharan, Boechat, Paulo Barbosa, Mara, Lucimara, me ajudavam em tudo que eu precisava, tudo que eu precisava. E a companhia investia muito em desenvolvimento, a gente tinha bastante treinamento, formação, como falar, como fazer Excel, finanças para não financeiros, cursos fora. Me lembro de um curso na Inaudi, em Bogotá, que nós fomos, de gerência de produto, que foi espetacular. Então, assim, era uma companhia, acho que ainda é, tá? A Abbott e a Abvi, que eu conheço melhor, a Abvi, com processos muito bem estabelecidos, com muita formação, muito investimento em formação. Então, faz que uma pessoa naive como eu se sinta segura para aprender. E tem uma outra coisa que é também um perfil. Né? Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, nada formal, bastante de engajar, de conversar. Então, a Abbott era uma empresa ali no escritório, na Michigan, pequena, pequena. Então, uma pessoa que entra com essa dinâmica, isso facilita o seu onboarding. Eu era um médico que fazia muita aula para eles, então conhecia muita gente lá dentro já. Então já tinha um nível de conhecimento de pessoas, um pouco de processo. Então esse onboarding para mim, o Boechat fala, o Luiz Boechat, que entramos juntos como gerente médico, ele sempre fala, Cris, foi o dilema ético, não, ético, o dilema de consciência mais rápido que eu vi passar. O teu passou assim rapidinho. E de fato eu curtia muito o que eu estava fazendo. A minha transição difícil ali, então, na Abbott foi um grande prazer e uma grande sorte conviver com aquelas pessoas a quem eu sou eternamente grato. A minha transição mais difícil foi quando eu dei o passo maior do que a perna, hoje eu vejo, de ir embora do Brasil tão cedo. Uhum. Minha primeira experiência internacional foi logo em fim de 2009, eu tinha 2 anos e meio na companhia, 2 anos de marketing. E aí surgiu um processo pelo LinkedIn para gerente de produto global de lançamento de Pradaxa na Behringer para morar na Alemanha. Eu entrei no processo pelo LinkedIn, achando que ia apenas fazer um pouco de praticar um pouco meu inglês, e a coisa acabou virando, e de repente eu me olhei indo para a Alemanha. Aí sim, aí assim, embora fosse um ambiente espetacular, empresa maravilhosa, fiz muitos amigos lá com quem até hoje mantenho contato, meu chefe, companheiros de trabalho, mas a demanda, a dinâmica, o conhecimento, a maturidade é um outro nível. Um lançamento global de um produto importante para a companhia, então demandava um nível de conhecimento que me custou bastante, muito mais de ter que estudar, de ter que me dedicar, de ter que, sabe, de pedir, de ajuda, para poder. Então, a Alice na Behringer, com todo o apoio que eles me deram, mas você sabe quando você está deixando para trás algumas coisas porque você não consegue acompanhar o ritmo dos seus colegas. Ali eu vivi isso pela primeira vez. Ali eu senti, caramba, minha zona de conforto como médico ou como gerente médico, gerente de produto de área de cardiologia, no ambiente controlado, na Abbott, já evento na Sociesp, conhecia todos os médicos da Sociesp, todos os médicos Uhum. da SBC como você. Então você sabe, na Alemanha não. Ali eu passei, foi uns 2 anos que eu aprendi resiliência, aprendi a chorar no cantinho e engolir o choro e segue porque tem que continuar, a olhar um processo, dizer o que que eu faço, o que que ele quer que eu faça com isso, eu não tenho a menor ideia do que ele está me pedindo. E aí procurar alguém, pedir ajuda. Então nessa transição para a Alemanha que essa chave que você está me perguntando, ali que ela caiu de verdade. E é interessante isso que você falou, porque, por exemplo,
vários momentos ali eu me coloquei, principalmente quando eu fui para a indústria, né, numa zona de desconforto, porque até quando eu comecei como gerente médico ali, né, eu falei, cara, não sabia muito bem o que que eu ia fazer ali, então ali me gerou uma zona de desconforto. Quando eu fui para o marketing, minha zona de desconforto, eu vou te falar assim, eu nunca me senti tão desconfortável na minha vida. E eu tenho uma característica que, assim, a zona de desconforto para mim é uma coisa que ela me acelera muito, porque eu não gosto de ficar muito tempo desconfortável, né? E aí eu começo a buscar ferramentas, tudo que eu possa fazer para me tirar daquele ambiente do desconforto. E essa situação do desconforto para você também funcionou dessa forma, né? De tipo, o que que eu faço para sair desse ambiente? Eu, com muita vulnerabilidade, eu vou confessar que depois de um período de frustração, acho que assim, não, em especial nessa fase da Alemanha, até pela falta de maturidade mesmo, de estar numa posição, como médico eu me sentia confortável, mas na indústria, a gente tem uma dinâmica diferente. Então, eu precisei contar com a minha esposa na época, com amigos no Brasil, para gerir a frustração de as coisas não estarem andando como vinham andando até então, para poder, tá bom, então vamos lá, o que que eu tenho que fazer? E aí, mas isso, aí sim, aí, tá bom, então, o que que eu tenho que aprender, com quem eu vou aprender, com quem eu vou me mentorar para poder me ajudar, aprender de novo a resiliência, que é um ponto, que é o ponto, quando a gente fala com muita gente, né, e pergunta algo que deu errado, a pior resposta que você pode dar, porque ela é falsa, é dizer que nunca passou por algo. Não, todo mundo tem que ter vivido algo assim para poder evoluir, como você falou, até mais rápido, até de uma maneira mais íngreme. Mas eu confesso que esse foi um período difícil para mim, por tudo de bom que estava acontecendo na empresa e no meu time, mas pessoalmente foi um momento que eu me vi mais desafiado, porque, como você falou, Ale, você se colocar fora da zona de conforto, para mim, isso vem junto com a curiosidade e com a vontade de aprender e de evoluir. Você pode ficar 3, 4 anos no mesmo lugar, você vai estar aprendendo continuamente, mas em progressão aritmética. Você vira essa curva para uma curva de PG quando você se põe fora da zona de conforto. Na minha carreira, como eu mudei bastante de posições, até de empresas, eu sempre fui me colocando em zonas de conforto, de desconforto da empresa, da cultura, das pessoas, dos processos, do job, mas sabendo que aquilo ali era um tema de vou chegar, vou me dedicar, vou procurar, vou estudar, vou interagir, vou me aprofundar e eu vou, daqui a pouco, dominar. Na Alemanha, essa maturidade não existia e quando eu cheguei eu vi que a dificuldade era muito maior. Desde, cara, você fala assim, agora você vai organizar o congresso que a gente vai fazer lá no Japão, e simpósio, stand e o congresso. Por onde eu começo a organizar da Alemanha um congresso no Japão? Não sabia, não sabia. Yeah, yeah. Então, mas eu sou muito grato ali, eu sempre olho pelo lado positivo e eu carrego, além dos amigos que eu fiz, um carinho muito grande e tudo que eu aprendi de mais importante, vou te dar um exemplo, Launch Readiness. Launch Readiness Process da Behringer naquela época era extremamente forte. Eu nunca vi uma outra empresa tão bem estruturada em Launch Readiness como era a Behringer. E de lá para cá, eu lancei 3 produtos. E isso me ajudou demais a estabelecer o fluxo, a dominar as pessoas, a montar um tracker. Então, fim do dia, nessas horas você sofre um pouco mais, mas concreta muito mais forte os aprendizados. Eu vejo que essas situações aí, o que fica é literalmente isso aí, né? São os aprendizados, né, que a gente leva. Às vezes, né, deixa aí algumas cicatrizes, né, mas faz parte, né, da Faz vida. parte. É. E se a gente for pegar, Cris, por exemplo, o que que você enxerga hoje do médico, de pontos positivos e pontos negativos que ele tem para ir trabalhar na indústria farmacêutica? Porque quando a gente pega, trazer meu exemplo, né, e assim, do ponto de vista de graduação, nós médicos, nós fomos formados para sermos médicos, para tratar, cuidar de pessoas, né? Então, assim, durante as escolas de medicina não fala de economia de saúde, não fala de ecossistema de saúde, não fala de liderança, gestão de pessoas, de contabilidade, de finanças, que são coisas que o médico deveria saber.
Que até o médico, por exemplo, se ele for abrir o consultório dele, ele não sabe disso, mas ele vira um microempresário, né? Então, ele deveria saber um bocado de coisas, né, sobre isso. Só que a gente muitas vezes vai para os ambientes corporativos, né? A gente não sabe nada sobre isso. Então, por exemplo, eu fico imaginando você hoje, né? Você é um grande líder, mas você não aprendeu liderança na faculdade, né? Você teve que se desenvolver como líder. Então, fala um pouquinho aí, o que que você vê pontos positivos e pontos negativos? Boa pergunta, Ale. Eu acho que o médico, ele ainda é pouco exposto às, a discutir as potenciais oportunidades que um médico, um profissional da área de saúde, tem na indústria farmacêutica. A gente ainda não tem, eu não digo nem ter como carreira, como disciplina, nem digo isso, mas poucas escolas convidam o aluno, ou de medicina, ou de fisioterapia, mas o aluno de medicina em especial, a pensar essa oportunidade. Então, isso, para mim, é um primeiro ponto. Porque a gente tem tanta forma de contribuir com o nosso conhecimento estando na indústria, ainda mais na indústria que hoje está cada vez mais regulada, cada vez mais com regras muito sólidas de compliance, por exemplo. Você vê que tem companhias como Petrobras, como alguns bancos, que faz 4, 5 anos que criaram departamentos de compliance. No Uhum. nosso mundo, isso já existe mais de 10, 15 anos. Ou seja, toda uma estrutura que pode. E tem tanta coisa que você pode colaborar estando aqui, com clinical trial, com pacientes, estando na área de negócio, com o teu conhecimento, como é que eu, de fato, posiciono bem para quem esse produto, de fato, deveria ser usado, para quem funciona, para quem vale a pena pagar por este produto. Aonde está a deficiência, além dessa miopia de não querer expor essa oportunidade para os alunos, acho que tem uma deficiência de formação básica, como você está bem contando, como na carreira médica, a gente não tem nenhuma disciplina que te forme para você ser um empreendedor, não te dá nenhum tipo de educação em economia, educação em coisas tributárias, educação em liderança, educação, não dá em nada. Até em coisas que competem ao médico acompanhar, como, por exemplo, participação em clinical trials, tampouco a gente tem qualquer tipo de formação. Então, você deixa um pouco ou a sorte, um pouco, ou uma pessoa tem um perfil e ela começa a se interessar e ela vai buscar por si própria, né, aquela oportunidade, porque o outro lado, ou seja, por que o médico deveria ir para a indústria? Por que o médico deveria pensar na indústria como uma alternativa de carreira, ou complementar, ou primária, como é o meu caso, desde 2009 para 10, quando eu fui para a Alemanha, eu parei de clinicar. Porque a gente tem conhecimento que pode ajudar, como a gente ajuda o time de marketing, time de acesso a organizar bem, não apenas a estratégia para que a empresa seja exitosa do ponto de vista comercial, mas para que você contribua de maneira ética e com muita escala para que o sistema, de fato, privilegie e priorize terapias que funcionam melhor. Segundo, a gente como médico tem informações, nós como cardiologistas, por exemplo, eu percebo isso muito, não sei se você percebia na sua época também. Tomar decisão para mim aqui dentro desse mundo é muito simples. É muito mais simples do que eu vejo vários colegas tomando. E um dia, refletindo sobre isso com um colega meu, com o Bacal, que você deve conhecer bem, Uhum. ele falou: Cris, você já percebeu que você foi formado, como todos nós cardiologistas, em tomando decisão, como você, em terapia intensiva, em pronto-socorro, em que a decisão do processo do chegar, olhar, apalpar, auscultar, diagnosticar, pensar na terapia, dar a ordem do que eu quero, isso tudo demora segundos em alguns casos, poucos minutos em outros. E você não tem informação, você nunca viu aquela pessoa na frente, você não tem qual é o melhor dado de mercado, você não tem o dado da IQ, você não tem pesquisa de mercado, não tem nada. Essa formação, acho que ela é fundamental para fazer com que a gente que tem esse contexto tenha essa habilidade de pensamento rápido, de tomar decisão efetiva, correndo algum tipo de risco, como nós sempre corremos na nossa vida médica. Então, eu acho assim, Ale,
É uma pena que a gente ainda exponha pouco essa oportunidade. É uma pena ainda maior que as escolas ainda não tenham incorporado essa alternativa em suas grades curriculares, e que o médico saia tão pouco formado para a sociedade do que como sai, por exemplo, uma outra carreira como enfermagem, porque assim como você, assim como eu, me lembro de mais alguns aqui, como o Tuti Racha, na AVE, quando o médico se encanta por esse caminho, como a gente se encantou, como eu me encantei, a gente tem muito para contribuir, muito para contribuir. E o que no passado alguém podia discutir, que eu ouvi essa pergunta quando eu saí da medicina e fui para a indústria, sobre a questão ética. Faz muito tempo, mas faz muito tempo que a questão ética não é um problema nessa indústria. Não é um problema. Quem fala o contrário é porque não tem conhecimento de causa. Uhum. Situações individuais vão acontecer na política, na indústria farmacêutica, no futebol, no governo, em qualquer lugar. Mas, como contexto, essa é uma indústria das mais éticas e compliance que existem em qualquer área que você olhar nos dias de hoje. Não, perfeito. Eu concordo contigo. Eu vejo que, assim, o médico ele tem uma possibilidade de contribuir absurdamente com a indústria farmacêutica. O conhecimento que a gente tem, ele ajuda em várias e várias áreas. A própria questão do marketing, né? Assim, eu já vi várias situações, né, de posicionamento errado de produto, né? Por tá vendo uma coisa que não é o que o médico enxerga. Até a questão ali, né, de como explorar melhor os materiais promocionais, né? Questão que envolve operadores de plano de saúde, relacionamento com hospitais. Então, assim, eu vejo várias e várias áreas que o médico pode contribuir. Você falou uma coisa que eu estava pensando antes da gente ter a nossa conversa, que é exatamente isso, né? O cardiologista, o intensivista, eles são médicos que eles têm que ter uma tomada de decisão muito rápida, né? Porque ele está ali no ambiente de unidade coronariana, unidade de terapia intensiva no pronto-socorro, não dá para ficar pensando muito. Então, eu vejo assim que isso ajuda absurdamente na indústria, né? Porque você consegue conectar os pontos, criar um racional para, né, tomar uma decisão muito rápida. Eu me lembro, assim, Cris, era engraçado na minha época de marketing, que tinha lá uma moça que ela era minha analista de marketing, e aí ela às vezes chegava, pô, Ale, isso aqui é uma urgência. Eu falei, ô, Andréia, você não sabe o que que é uma urgência e emergência? Vem cá, é um infarto agudo do miocárdio, é um edema agudo de pulmão, é um AVE, né? Se tiver isso, para mim é uma urgência e emergência. Aí você, né, o restante não é. Então, o É, restante tem tempo, né, para a gente poder estar resolvendo. E aí ela sempre traz isso aí como lembrança, né? Mas assim, eu vejo que tem isso. E é interessante porque, por exemplo, na minha formação, eu estava ali trabalhando muito em terapia intensiva, e comecei a fazer gestão de unidade de terapia intensiva. Em paralelo, comecei, na época, eu fui trabalhar em operadores de plano de saúde, então fui trabalhar no Bradesco, na parte de autorização, regulação. Aí eu trabalhava na Unimed Rio também como auditor de contas hospitalares. Então, nesse momento eu falei, putz, eu preciso evoluir e aprender um pouco mais. E aí combinou que em 2009 eu fui fazer um MBA de gestão em saúde. E aí esse MBA, Cris, para mim, ele abriu minha cabeça abriu a totalmente. cabeça. Eu falei, meu Deus, eu não sabia nada, literalmente nada. E abriu tanto a minha cabeça que aí eu fui para a indústria farmacêutica, que eu falei, eu vou pegar esse conhecimento aqui, eu vou me colocar num ambiente que isso aqui vai potencializar absurdamente o que eu aprendi, porque não adianta eu aprender um bocado de coisa e continuar trabalhando no hospital, né? Porque eu não vou conseguir usar nem 5% daquilo, né? Eu vou para um lugar que realmente, né, aquilo ali vai Nossa, expandir. E a indústria realmente foi o que aconteceu, né? Ali, quando eu me fui para esse ambiente, aí, né, eu consegui usar muito daquele aprendizado. Mas, e aí, dentro dessas possibilidades, né, de carreira médica, né, hoje, normalmente o médico ele começa ali na área médica, mas quais outras áreas que você acha que o médico também tem potencial para poder estar explorando? qualquer uma delas. Eu acho que passa muito pela curiosidade, passa muito por perfil. Eu conheço alguns médicos que estão na indústria e acho que você começa pela área médica por uma questão obviamente, de capacitação, de formação acadêmica,
mas uma vez que você entrou na área médica, você entra geralmente como um MSL, ou, em alguns casos, como gerente médico, mas na área médica você já começa a ter várias ramificações, você pode... Eu sempre gosto quando eu falo de carreira com alguém aqui dentro, a gente sempre conversa, você pode ir técnico, profundo, vou deep dive em medical. Você pode ir, começar aí em medical operations, você pode ir para medical affairs bastante profundo, algumas áreas de regulatório, clinical development, clinical trials, e isso vai te levar numa afiliada logo, logo ao cap das suas habilidades, e aí você consegue continuar fora do país, a nível regional, global, em algumas áreas da área médica. Conheço muita gente, para mim um grande exemplo é o Tuti Hash, que é o GM da Abway do Brasil, que é um grande amigo e um cardiologista. Nós comecei um pouquinho antes que ele. Você começa a ter interesse, poxa, a área de negócio me interessa. Então, você acaba, né, tendo uma oportunidade como gerente de marketing e a coisa pode evoluir a partir daí. Né? Tem alguns outros companheiros. Tem a carreira como o Roger Miyake da Bristol, que o Roger também era da área médica, foi para negócio, foi BU de Caletra, BU de Umira, aí o jeito dele de conversar, inteligente, de influenciar, acabou indo para uma carreira em Government Affairs, né, onde acho que ele continua hoje, acho que tem acesso, ao Government Affairs, a política pública numa Bristol. Então, é um cara que tem conhecimento médico, sabe se posicionar, sabe tem eloquência em relação à parte científica, tem conhecimento de negócio, hoje faz governo. Então, eu digo qualquer coisa, Ale, porque a nossa formação ela é muito holística. A parte que a gente falou, técnica, né, financeira, econômica, marketing, você acaba precisando ter algum suporte, ou ter a sorte, como eu tive, de ter pessoas que me ajudaram bastante, ou você vai atrás, como você foi, faz um MBA, faz um curso específico. Mas a formação, eu digo, holística, a gente tem formação técnica que nos privilegia nessa indústria, por motivos óbvios, e esse lado comportamental. Somos pessoas que, por sermos médicos, poxa vida, a empatia geralmente é uma qualidade nossa, né? Comunicação geralmente é uma qualidade nossa. Pensamento rápido é uma qualidade nossa. E são qualidades que te dão algum tipo de diferenciação, né? E você vai trabalhar com qualquer produto, a gente toma muito menos tempo para entender, aprender o produto, a área, a doença, do que um outro companheiro que não tem a mesma formação. Tudo isso, com o tempo, se você falar para mim hoje, quanto que me diferencia ser médico, muito pouco. Hoje, muito pouco. Quando eu vou a campo, falo com aqui mesmo em Madrid, aqui na Espanha, converso com algum médico, quando eu falo que eu também sou médico, ainda percebo algum nível de respeito um pouco diferente, sabe? Não que desrespeitem quem não é, mas quando você é médico, tem um nível de respeito um pouco diferente. Mas para ali, Ale, porque hoje já não tem mais, enfim, a carreira já está mais avançada, mas o começo da carreira. Então, acho que o médico, quando tiver um perfil curioso, quer aprender, né, tem essa habilidade de dizer, tá bom, como você falou, lá no hospital eu era o cacique da tribo. Aqui eu sou mais um e vou aprender, vou trabalhar junto. Não tem nada que a gente não possa fazer. Nada. É, eu concordo contigo, assim, a quantidade de variedades na carreira na indústria farmacêutica para o médico é gigantesca. Ele pode caminhar por onde ele quiser, caso ele tenha interesse nisso daí. É, São vários exemplos excelentes que você trouxe. Pode ir para comercial, marketing, você pode estar na parte de regulatórios, compliance, a rapaz. própria área de acesso, né, que é uma área que vem surgindo aí muito, muito forte nas empresas, né? Então, qualquer caminho, né? Depende de onde querer ter interesse de ir, né? Se querer se desafiar e seguir em frente aí. Tem um exemplo também, o próprio Marcelo Nita, não sei se você teve Marcelo Nita, trabalhamos juntos, com certeza. Marcelo Nita, assim, uma referência, né? Uma Então, um grande referência, uma conhecedor, sumidade. né? É, Médico também, né? Foi da área de acesso. Então, assim, tem sei. tantos e tantos aí que seguiram caminhos diferentes da própria área médica, né? E você acaba, como o Marcelo, como o Boechat, que está na área médica agora na Eurofarma, junto com a Marta Pena, que é uma outra sumidade, um cara que eu gosto muito.
a gente acaba também, logo, logo, se deparando com funções de liderança, né? Que a gente leva para outro patamar de trabalho, né? Que continua sendo técnico, mas quanto mais você alça posições em liderança, menos te demanda o técnico, mais te demanda quão bom líder você é, quanto você consegue fazer com que as pessoas trabalhem, né, no que elas têm que trabalhar com o máximo de clareza. E eu acho que o médico, outra vez, voltando para porque você comentou, quando você está numa sala de urgência, você tem que comandar 5, 6, 7, 8 pessoas, e é a tua forma de esse treinamento, para mim, ele é um dos mais valiosos que eu carrego até hoje, porque aí você sabe muito bem qual é o valor de uma mensagem clara, direta, concisa, objetiva, respeitosa, não caótica, que é tudo que você precisa numa sala de urgência, numa sala de terapia intensiva, para que a coisa funcione bem. Senão É, vira um caos. é E verdade. este aprendizado a gente traz desde a época de residência médica. Quando você tinha É. 24 anos, tinha 24 anos. Então, essa formação ela está no nosso, praticamente no nosso DNA, Ale. É verdade, é verdade. Você tá trazendo esse exemplo, assim, eu me lembro, você viver ali uma situação de uma parada cardíaca, a coisa mais crítica que existe, né? Como é que você coordena aquilo ali, né? Dentro de um ambiente ali complexo, mas orientando, organizando, né? Mantendo uma calma que tem que ter dentro de um ambiente disso, né? Então, é bem nesse caminho mesmo. E Exato. falando sobre liderança, né? Se você tiver que falar qual que são, né? Um tema que eu sei que você adora, mas qual que são os elementos fundamentais para a pessoa se tornar um bom líder? Eu sei que isso aí a gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso, mas o que que faz a pessoa se tornar um bom líder? Rapaz, o dia inteiro foi sucinto. Acho que dá para falar a vida inteira. Se pegar o volume de publicação e gente estudando isso a vida inteira, eu vou trazer para um lado pessoal, a minha própria interpretação, claro. Na minha interpretação, Ale, acho que o bom líder, eu vou do macro e vou descer para o mais, um pouco mais micro. Para mim, o bom líder, ele consegue conciliar duas coisas. O que e o como, a visão e a forma. Então, o bom líder é aquele cara que consegue enxergar, não sei se é mais além, enxergar coisas diferentes. Cada um fala de um jeito, né? Enxerga a oportunidade no desafio, enxerga mais além do que o outro. Ah, esse cara vê coisas que ninguém mais vê. Esse cara que tem uma visão diferente, ele consegue enxergar o que vai acontecer, propor um caminho para organizar o time para aquela jornada e o faz da forma correta. Eu gosto muito de falar, eu falo sempre aqui para o meu time, o how é maior do que o what para um líder. Então, a forma como você traz o time com você, como você explica a jornada, como você explica por quê, como você acolhe, para mim é fundamental. Fundamental. Então, como forma geral, eu gosto de dizer isso. E aí, quando você baixa em coisas mais tangíveis, o que um bom líder tem? E a minha experiência com os líderes que eu tive, que foram bons e que me inspiraram, acho que tem 3 ou 4 coisas que são fundamentais, mas talvez diferenciem. Né? Eu acho que um líder que acolhe, um líder que respeita. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o líder servidor, The Servant Leader, Uhum. que ele faz que liderar é um ato de amor. Isso, você não deixa de cobrar o seu filho, de exigir, de botar de castigo se seu filho não faz coisa certa. Mas você ama ele, está lá para apoiar, para orientar, para dar a direção correta, para ensinar, para dar a confiança. Então, fundamental para um líder. Estar junto, dar confiança, ajudar na hora difícil, estimular, na hora da coisa errada, dizer por que foi errado. Se tem que punir, tem que punir. Então, essa presença, você saber que você pode confiar naquela pessoa como teu líder, por coisa boa, por coisa ruim, você pode estar vulnerável àquele líder, porque você confia que aquele líder quer nada mais do que o seu melhor. Isso, para mim, isso divide líderes good e great. Então, isso para mim é fundamental. E não é fácil, porque passa por confiança, passa por conhecer, passa por ser genuíno, passa por ser autêntico,
passa por ser, de fato, não é para mim, é para você, é por você, pelo nosso negócio. Eu sei que você vai bem, no final do dia, o negócio vai bem, eu vou bem também. Espero que você faça bem. Bom, isso posto, né, acho que tem algumas características. Eu acho que um bom líder tem muita facilidade com comunicação. Acho que comunicação é um skill extremamente importante, fundamental para você saber não apenas estimular, motivar, mas de forma sucinta poder definir com o time a estratégia, comunicar o que vai fazer, e a comunicação para baixo, para o lado, para cima, é outro ponto fundamental. Ale, a gente pode ficar falando aqui, né, o dia todo sobre liderança, mas acho que você ter um líder que tem esse how, né, de liderar por amor, com essa mentalidade, e um líder que tenha a habilidade de enxergar, de ser estratégico e de saber traduzir aquela estratégia em coisas concretas, tangíveis, que o time consiga entender e consiga atuar sobre esse plano que o líder consegue ajudar o time a definir. E com este componente de comunicação que é fundamental para que as coisas avançam, acho que é uma pessoa com essas características é, vai fazer um muito bom papel como líder. Legal. É, é tantos assuntos, né, quando a gente vai falar de liderança, né, mas resumindo, é muito nessa linha, eu concordo contigo. E muitas coisas aí que você está falando, estava refletindo aqui, né, assim, nos meus exemplos como liderança, né, coisas que eu busco praticar aqui também. Muitas vezes eu falo assim, até coisas quando a gente vai fazer algum tipo de apontamento ou feedback, né, de coisas que falam, ó, o que eu estou falando não é para mim, é para você, né, coisas que vai ser importante para você, não? Então, eu gosto sempre de trazer nessa perspectiva, né, porque o fato, muitas vezes, quando você opta de trazer. Primeiro, a questão do feedback, né? Que eu acho que o feedback, para mim, Cris, sinceramente, eu entendo o feedback como um presente. E na minha carreira, os grandes momentos que eu evoluí foi quando eu tive feedbacks dos meus gestores, que eles falaram: ó, você tem que fazer, melhorar, fazer desse jeito. Né? E isso daqui, para mim, eu vou falar que foi quando eu dei os saltos. Né? Porque aqueles feedbacks que a gente dá de, pô, bacana o seu trabalho, né? Isso é lógico que é super importante, né? Isso aí se torna, né, um combustível para a pessoa. Mas isso não faz você evoluir, né? A grande evolução quando fala, ó, você tem um ponto de melhoria nisso aqui, você poderia fazer diferente, né? E isso aí foi, eu dei os saltos, né, muito grandes nesses momentos, né? E aí, Cris, pegando aqui um outro assunto que vai ser o seu comentário aqui, né? A sua experiência vai ser muito legal. Como é que é esse negócio de viver fora do Brasil? Como é que essa experiência, né? Para mim, eu nunca tive essa experiência, né, eu sempre tive vontade. Mas assim, eu às vezes, né? A gente quando vai fazer uma viagem internacional, aí você fala, pô, eu moraria nesse país tranquilamente, né? Mas assim, e quando você vai morar lá, é uma realidade completamente diferente. Primeiro que você é um estrangeiro no país, né? Muito do que às vezes a gente tem até de facilidade aqui no Brasil, né? Nos outros países a gente não tem. Então conta um pouquinho como é que foi essa experiência aí. Legal, Ale, essa é a minha terceira experiência fora do Brasil. Né, eu morei na Alemanha 2 anos, ali perto de Frankfurt, em Ingelheim. Morei quase 2 anos em Boston, pela Bagem, e agora já estou indo para o meu segundo ano, daqui a pouco, aqui em Madrid. Primeiro, Ale, dizer que me sinto privilegiado e sou muito grato mesmo ao Papai do Céu por essas oportunidades que obviamente, me traz uma série de aprendizados, de experiências, e me permite, nessa oportunidade aqui, como foi de Boston, a oferecer também para minha esposa, né, para o meu enteado, para minha filha, essas oportunidades de viver uma experiência diferente. Viver fora do Brasil, né, a gente sempre olha como experiência da família. Óbvio que se vem pelo trabalho, mas não, a gente não pode olhar pela experiência do trabalho, porque é uma visão muito micro e muito nichada do tudo que é viver fora do nosso próprio país.
Essa terceira experiência está sendo a experiência, acho que a gente está curtindo mais pela maturidade de saber o que que vem, o que que passa e quão difícil é. Tem uma série de coisas positivas que, obviamente, que depende do lugar que você está, você vai se reconhecer mais, vai desfrutar menos, né? Acho que Madrid é a melhor cidade do mundo para morar, tenho a menor dúvida disso hoje em dia, por tudo que a cidade oferece, clima, cultura, comunicação, ambiente, futebol, comida, enfim, custo de vida, não tem trânsito, não tem violência, lugar maravilhoso, a gente se identificou muito com Madrid, mas então, assim, tem todo um contexto maravilhoso que a gente tem que reconhecer, mas tem muita coisa difícil quando você mora fora da sua casa. Desde o momento que você aceita uma proposta e começa a fazer a sua mala, e começa a organizar seu passaporte e seus vistos, e os trâmites burocráticos, 6 meses, no mínimo, de bastante trabalho, para você sentar em casa e falar assim, agora eu posso assistir um filme sem preocupar se o documento venceu, se eu tenho que ir para a delegacia fazer documento Y, o passaporte, o cartão de crédito já chegou daqui, já sei onde fica o hospital. É muito trabalho. Noites, para vir para Madrid foi a minha fase mais difícil, muito burocrático. Noites que você acorda e fala, não tenho documento, não vou conseguir o visto para a escola das crianças, eles vão chegar lá a tempo da escola, vai perder o ano. É uma loucura. Quando você chega na cidade, obviamente, por mais que você chegue, as pessoas queiram te ajudar, você não conhece ninguém, não conhece nada, não tem cartão de crédito, não tem documento, não consegue alugar um carro. Então, Ale, assim, posso falar um dia inteiro sobre isso. Eu acho que vale muito a pena encarar como experiência familiar, poder oferecer esses privilégios às pessoas que você mais ama, né? A sua família, seus filhos, educação, cultura, essa experiência, o tempo que ela durar. Eu falo para a Juliana, a gente está aqui, a gente não é espanhol. A gente sente algumas vezes, aqui eu sinto menos, senti muito mais em Boston. A diferença de ser de um outro país. Vou chamar de discriminação, que eu acho que pode ser um pouco pesado, mas você se sente, muitas vezes, percebido diferente. Aqui, menos, né? Embora os casos famosos que a gente escuta aí de racismo, que é o que acontece contra os brasileiros aqui, como Vini Júnior. Mas não é uma experiência que você passa incólume e neutro de dias que você está longe de casa, de eventos que você sabe que estão acontecendo desde aniversários normais, como aniversários importantes, casamento de alguém importante, a família, e você não tem como, né, perder parentes. Eu perdi a avó quando morava fora e não tive como ir para poder dar última despedida. Então, o saldo sempre é positivo se você vem com essa perspectiva de uma experiência da minha família, é por isso que eu vou, e vou aproveitar na intensidade que eu puder essa experiência o tempo que ela durar. Mas não é uma experiência que só tenha pontos positivos de forma nenhuma. Tem bastante coisa que você vai saber que vai precisar de resiliência, de apoiar um ou outro, o casal, de priorizar um ou outro, o casal, que se um estiver feliz e o outro não tiver, a coisa não vai durar muito tempo. Então, assim, vale muito a pena, sou muito grato. Se eu puder ajudar qualquer pessoa com alguma dica, com alguma orientação que está aqui nos ouvindo, meu telefone está à disposição, meu e-mail, a gente marca um momento, tenho o maior prazer em poder ajudar, poder contar um pouco mais detalhes da minha experiência, vale a pena. Mas apenas com esse awareness de que vão ter momentos bastante difíceis também. É. Eu acho que é isso, né, Cris? Na verdade, vira um projeto de família, né? Não pode ser um projeto pessoal, porque envolve tantas coisas, né? Então, assim, se não tiver todo mundo ali alinhado, né, saber pontos positivos, pontos negativos, né? Mas eu concordo plenamente contigo com relação a isso aí. As E, maiores falhas que eu vi acontecerem de colegas nossos que foram para fora e voltaram depois de pouco tempo foi justamente por isso, né? Embora até fossem projetos de família, mas a realidade vai para um país frio como a Alemanha, ou uma cidade fria como é Boston, que você não vai fazer amizade, não vai fazer amizade, né? Você não vai ter um círculo social como você tem no Brasil, você vai andar para trás na sua classe social, porque as coisas são diferentes, eles te veem diferentes. Então, você muitas vezes pesa isso, né? Ou você tem um laço familiar no seu círculo mais íntimo, muito forte, aquilo basta para valer a pena aquela experiência, ou a conta começa a ficar cara muito cedo.
que aqui em Madrid é uma outra situação. A gente tem um círculo social de brasileiros muito grande, muito grande. Então a gente acaba tendo uma convivência com brasileiros que aí faz a conta ficar muito mais suave para a família. A gente tem muita atividade juntos, churrasco, vai jogar futebol, vai ver jogo juntos. Então a experiência como tudo fica até mais prazerosa. Mas é isso, Ale, é uma experiência de família mesmo e atenção prioritária nas crianças e no companheiro ou companheira que veio acompanhando, né, o outro. Sim, não, perfeito. E pegando aqui, Cris, essa questão que você trouxe, como é que é equilibrar a vida profissional e vida familiar? Né? Eu fico imaginando, assim, na sua cadeira, né, a quantidade de decisões, né, e de atividades que você está envolvido, né, que não são coisas assim, né, tem muita coisa realmente, né, pesada, né, de responsabilidade da sua posição, né, e como é que você faz esse equilíbrio, né, porque tem essa questão, principalmente, né, eu estou morando num outro país, né, que também já tem que ter todo esse equilíbrio, então você tem que ter, né, esse momento, né, de dedicação para sua família. Como é que você faz isso aí? Qual que é a mágica? Conta pra gente. Não tem mágica. Eu, no dia a dia normal, eu tento o máximo possível. Eu acordo muito cedo, Ale. Sempre acordei, sempre foi assim. Então, assim, aqui na Espanha, a hora que eles chegam para trabalhar é 9 da manhã. Eles chegam às 9, tomam café às 11, vão almoçar às 2. Eu chego às 7 todo dia, 7 horas eu estou aqui no escritório. Por quê? Porque eu gosto de começar o meu dia com os e-mails já vistos, com alguma coisa que eu tenho que fazer, algum PowerPoint feito, porque eu saio daqui às 6, 6:30, eles estão trabalhando aqui ainda, eu tento o máximo possível em casa à noite não abrir computador, máximo possível. Eventualmente alguma coisa, obviamente, você tem que fazer, porque aí sim, passei o dia inteiro no escritório, minha esposa está o dia inteiro em casa, ela tem as coisas dela, mas ela está em casa, então é a hora de dedicar atenção para ela, para o meu enteado, né? Quando minha filha está por aqui com a gente. Essa é uma regrazinha que eu tento me colocar, que é muito simples, não de fazer muitas vezes, né? Mas me dá esse conforto de que ela sabe que aquela hora eu estou lá para ela, a gente vai jantar junto, a gente vai cozinhar, vai ver um filme. Mas o principal para mim, Ale, é a comunicação com o seu cônjuge, né? Ela tem que, a gente conversa muito sobre isso. Então, assim, a gente tem muita atividade social juntos, a gente viaja juntos, mas ela sabe que eu tenho uma posição que muitas vezes isso pode ser até errado o que eu vou dizer, mas é a realidade. Não vou ficar aqui dourando a pílula, né? Você está numa férias, você está no fim de semana, você está numa férias suas, as férias são suas, a empresa continua funcionando. Então, eu tenho que aprovar coisa, eu tenho que aprovar vários processos, contrato e uma série de coisas. Vira e mexe tem uma ligação importante. É o lançamento de um produto, é o preço, é uma política de preço que vai ser comentada, não é na Espanha, mas é na Europa. Eu não tenho como dizer, se não estou de férias, não vou nem entrar nessa copa. De novo, pode ser errado o que eu estou dizendo, mas é a realidade. Então, essa comunicação é dizer assim, olha, o dia inteiro de férias hoje, da 11 a 1, eu vou ter uma rápida chamada, podemos aquela hora parar, eu paro no café, você fica passeando, então eu vou ficar para atender minha chamada? Graças a Deus, a Juliana super compreende isso, a gente até faz piada sobre isso, quando passa uma viagem que não tem quase nada, a gente fala, pô, essa aqui foi das poucas que ninguém te ligou, ninguém te procurou, e tem, obviamente que tem, mas acho que é essa cumplicidade, acho que é a palavra que eu quero dizer, entre você e seu companheiro, sua companheira, dela entender, né, que você vai fazer o esforço para que seja o mínimo possível, que é o que eu faço, mas vai ter uma exceção, uma situação que eu vou ter que fazer, e ela compreende. No meu caso, eu tenho sorte com isso também. A Jo é uma super companheira e me ajuda muito, muito com isso. E nas situações que a gente, enfim, acaba. Ontem mesmo, eu estava vendo uma matéria sobre Paraty, num canal de viagem, e Paraty foi uma das primeiras cidades que a gente foi como namorados. E a gente falou, pô, Paraty, nas primeiras cidades de passeio, ela é aquela que ficou 3 horas e meia discutindo a política de preço da insulina glargina da Sanofi, da Lantus, quando ia chegar o biosimilar, o preço que você podia colocar, você ficou 3 horas e meia na call de São Paulo, quase até Paraty, falando do preço. Falei, pois é verdade. Olha o que marcou ela, foi a call de preço de Lantus naquela época. Mas a gente acha que é isso, é cumplicidade, é comunicação, é alinhamento,
e fazer a sua parte, né? O maior esforço possível para que, de fato, sejam exceções esses momentos e não seja a regra do seu dia a dia, de uma férias, de um fim de semana com a família. Não, perfeito, Cris. Ótima dica, né, com relação a isso daí, né? E, e aí, para a gente já meio que finalizar, aí uma mensagem aí para os médicos que vão estar nos escutando, né? O que que você tem de dica para médico que se interesse por buscar uma carreira na indústria farmacêutica? O que que ele deve fazer? Bom, se o médico já se interessou pela carreira, acho que já tem aí, já deve ter algum conhecimento, ou conhecer alguém, ouvir alguém, né? Eu acho que assim, conversar com um médico, com outro companheiro que esteja na indústria, acho que ele te ajuda a dar bastante concretude o que que é essa indústria, o que que é isso que estão me dizendo que vale a pena conhecer. Então, uma coisa que eu faria seria procurar algum dos médicos que a gente conhece que estão na indústria para poder bater um papo, conhecer um pouco mais, e eu já levanto a mão aqui para poder me oferecer um tempo enfim, se tiver algum colega por aí, poder conversar como já fiz algumas vezes. Segunda coisa, eu sei que hoje tem vários cursos de formação, tanto em alguma área específica, como você mencionou, né, na própria Tense, mas tem outros cursos de formação também em formação executiva, para médicos, para posições mais executivas, para posições menos executivas. Acho que tem interesse, vale a pena também ter essa formação para você entrar menos cru do que você entrou, do que eu entrei. Era uma outra época, hoje acho que hoje a demanda é muito maior por conhecimento e por formação desse nível. A terceira coisa que eu diria como você falou antes, se permitir. Como você se permitiu em algum momento, como eu me permiti em algum momento, se permitir tentar. Eu fiquei 2 anos dando plantão e trabalhando na indústria. Até dizer assim, eu quero ficar na indústria. Eu abri mão de várias coisas, porque não tinha como conciliar tudo em 24 horas, mas eu dava plantão de fim de semana e trabalhava de segunda a sexta na Abbott. Se permitir arriscar, tentar, fazer o mínimo de informação necessário para você poder chegar e saber, né, como vai contribuir, e se permitir se encantar por uma outra coisa, que, enfim, pode ser para alguém, pode ser difícil de dizer assim, caramba, mas tudo que eu estudei eu vou deixar para ir para essa outra carreira. A gente sabe que hoje em dia as carreiras, a gente nunca vai ter uma carreira só na vida, cada vez mais nossos filhos vão ter 15, 20 carreiras diferentes, e a gente se permitir viver essa oportunidade, para mim, foi o que me trouxe para cá. Foi me permitir aprender, me permitir arriscar, ir para a Alemanha, voltar numa outra empresa, sabe? Essa curiosidade te leva, deixa, enfim, te faz explorar as portas que vão se abrindo na sua vida. Não, legal, Cris. Eu concordo contigo, né? Eu vejo que no momento atual, essa carreira médica na indústria farmacêutica, ele pode vir muito mais bem preparado, né? Não precisa sofrer tanto, né, quanto a gente sofreu lá no passado, né? Na época, assim, antigamente é tipo, você conhece algum médico aí e tal, aí a pessoa ia, entrava lá e, né, era mais complicado. Hoje, se a pessoa já conseguir vir até com algum tipo de business acumen, eu acho que é bom, né, buscar conhecimentos adicionais, né, para não chegar tão cru, né, para É. ser uma transição mais suave. Mas eu vejo que assim a curiosidade para mim é super importante, né? A pessoa saber que, né, como você fez no passado, eu fiz também, né? A gente não precisa, né, morrer como médicos assistencialistas, né? Então a nossa formação pode ajudar em várias outras áreas, né? Então a gente vai continuar ajudando, só que de um outro lado, né? Fazendo uma coisa diferente. Eu, por exemplo, eu me vejo que como médico eu consigo estar ajudando, né, as pessoas aqui, colaborando dentro do ecossistema da saúde, sem estar ali, né, dentro de um Na plantão. Então, assistência, né? É. assistência, né? Então a gente consegue contribuir com certeza, né? Mas, Cris, antes da gente encerrar, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Foi um papo aqui maravilhoso. Várias das coisas que você trouxe aqui me fizeram refletir, né, bastante da minha carreira, me refletir profissionalmente e também me refletir até, né, questões pessoais aqui.
né? A gente falou um pouco dessa parte aí de, né, como é que você busca esse equilíbrio, né, na vida profissional, vida pessoal. Tenho certeza que a nossa conversa vai servir de inspiração para várias pessoas, né, principalmente aí médicos que têm interesse na carreira na indústria farmacêutica, mas também várias outras pessoas, né, que pensam eventualmente ter uma carreira internacional, né? Então, a gente tem conteúdo aqui na nossa conversa que faz, né, esse tipo de reflexão para a pessoa ajudar na sua decisão. A própria questão de liderança, né? Então, pessoas que querem ser líderes ou são líderes, né? Então, a gente deu uma passadinha aqui, mas assim, obrigado demais, tá, Cris, pela sua gentileza, né, por você estar excedendo esse tempo para a gente poder estar batendo essa conversa aqui. Ale, passou rápido. Acho que a gente podia continuar falando de muito mais coisa aqui, sobre liderança, sobre experiência fora do Brasil e alguma ideia de material, livro, podcast que vale a pena seguir, acompanhar, que eu acho que são coisas que a gente sempre troca e aprende um com os outros. Mas eu queria te agradecer pelo tempo que você também me ofereceu aqui, esse espaço para poder contar um pouquinho da minha história. Queria reforçar que eu gosto muito enfim, poder tentar ajudar pessoas que têm interesse. De novo, a coisa da curiosidade, né? Se alguma coisa dessa conversa despertou a curiosidade, alguém que está nos ouvindo, e, poxa, será que eu consigo falar com a Lê, com o Cris sobre isso? Estou à disposição. Me manda um alô pelo LinkedIn, se tiver meu telefone. Vai ser um prazer poder bater um papo, trocar uma ideia, alguma coisa de carreira, de experiência fora do Brasil, como é que a gente faz para chegar para ir para fora, algum livro que você acha que vale a pena ler. Enfim, eu estou à disposição, gosto muito disso, me põe à disposição de coração. E, Ale, parabéns outra vez pelo podcast, pelo trabalho que você faz já há alguns anos. Como eu te falei no começo, você contribui de modo significativo, através da educação, a criar melhores profissionais. E é assim, o impacto que a gente vai sentir lá na frente. Talvez os nossos filhos vão perceber esse impacto que pessoas como você estão causando e vão causar no ambiente de saúde aí no nosso Brasil, viu? Parabéns e obrigado por seu trabalho. Não, obrigado, Cris, obrigado aí pelo reconhecimento e obrigado também por abrir aqui, né, esse momento né, de deixar aí disponível para estar contribuindo com as pessoas, que no final do dia é isso que importa, né, como que a gente está contribuindo, impactando positivamente aí as pessoas. Então, é isso, né? Muito obrigado, todos aí que vão nos escutar, né? Aproveitem bastante esse episódio, que é um episódio aqui está com bastante conteúdo rico. Então é isso. Cris, grande abraço aí para Obrigado, você. Ale. Valeu.